Shalom, David Hay aqui. Bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série 12 Signos, Astrologia Judaica. Nesse estudo falaremos da personalidade de quem é do signo de Leão, influência do Sol e do elemento fogo. Quais características devem investir e quais pontos fracos a serem trabalhados. Também vou revelar o salmo que vai abrir a sorte do leonino. Mês de Av é o signo Arié. Av, no calendário judaico, é um dos meses. Elemento fogo, as características principais de quem nasce nesse mês, uma característica de realeza, de estar por cima, liderança. São pessoas que vão se sair muito bem sendo líderes. São, na sua grande maioria, empreendedores, onde eles vão estar dispostos a estar, entre aspas, arriscados no mercado, tentando ganhar dele, estando por cima e não numa base de hierarquia, não é muito bom para ele estar por baixo sendo mandado. Não por questão de soberba, não por questão de orgulho, mas mesmo por uma função dele mesmo, a influência que chega até ele. Ele vai agir, ele vai ser muito melhor como um líder do que como alguém que vai estar empregado, ele vai estar numa função abaixo. Mesmo que mesmo que ele não esteja no top da empresa, vamos dizer, dentro mesmo do local onde ele está, às vezes ele é supervisor de outros 5, de outros 10. Mesmo que ele mesmo tenha o gerente dele. Mas disso que ele vai estar por cima de outros, ele vai estar gerenciando o serviço, fazendo esse tipo de trabalho, de liderança, isso vai ser algo que vai fazer bem para ele e vai ser uma função que ele vai conseguir desempenhar muito bem. É uma pessoa que sabe muito respeitar o outro, porque ele também gosta de ser respeitado, por ele ter esse atributo de realeza. Então, o kavod dele, o seu valor como pessoa, ele valoriza. Isso não é um traço negativo, isso é bom. A pessoa que se valoriza, a pessoa que ela se vê num papel, numa função, em um nível de autoridade. Assim como existe, né, a ideia, mesmo em forma de lei, de desacato à autoridade, quando você vai pegar uma autoridade, né, pública, sendo um policial, ou algum outro cargo de função pública que existe esse ferimento da autoridade. Então aqui o signo de Leão, como ele tem isso dentro dele, como é algo automático, ele se vê como uma autoridade em certo aspecto, então assim ele também costuma respeitar o outro como autoridade, porque no geral, como a pessoa se vê, é como ela trata o outro. Na Torá diz pra gente, a gente tem um ensinamento no próprio Pentateuco que diz Ve'ahavta le'erecha kamocha, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então assim, como a pessoa se ama, ela vai amar o próximo. Se a pessoa não se amar, infelizmente, assim ela também vai tratar o próximo. Tem aquele caso que a pessoa diz, olha, eu trabalho o dia inteiro sem comer nada, por que você tem que comer alguma coisa? Você não tem que comer nada também, assim como eu. Quem falou isso? Onde é que isso está escrito? Não é assim que funciona. Tem que dar para o outro o mínimo. Se para você não se preocupa com o mínimo consigo mesmo, o outro não tem culpa disso. Então, nessa questão, no que ele enxerga em si mesmo, o respeito que ele tem por si, o respeito que ele, no geral, gosta que façam com ele, no geral, uma pessoa reta, ela vai fazer isso com o outro também. Agora vamos falar o ponto fraco do Mazal Arié, de quem é leonino, leonina, que é justo o orgulho, a gavá, alguém que vai buscar respeito, alguém que, se ele não for respeitado da maneira que ele acha que ele deve ser respeitado, vai acontecer, ele vai agir de maneira errada, ele vai agir de maneira animalesca. E quando a gente entra, infelizmente, dentro dessa área muito perigosa, que é a área do orgulho, tem coisas muito duras escritas sobre isso na Torá. Uma delas é que Deus não habita junto com o orgulhoso no mundo. O que isso significa? Que Hashem, ele se retira. E a pessoa fica à própria sorte. Isso não é nada bom. O que isso significa? Que Hashem age com bondade, com misericórdia com a pessoa, que mesmo que ela mereça o castigo, mesmo que ela mereça não receber aquele valor financeiro, às vezes ela está para receber uma grana no final do mês,
mesmo que ela não mereça em termos de mérito e demérito, a Hashem fala, olha, eu vou ser bondoso com essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai se arrepender pela conduta errada dela, então eu vou dar para ela até mesmo o que ela não merece, porque eu tô vendo que no final das contas eu tô pondo uma credibilidade que no final vai ter valido a pena esse meu investimento, que ele vai melhorar. Mas quando a Hashem se retira, significa que essa credibilidade não mais existe. Mereceu, recebeu, não mereceu, perdeu. Então é muito perigoso a pessoa que cai nas garras do orgulho. Dentro da série, na playlist, Lapidando Traços de Caráter, lá a gente vai falar sobre todas as características do ser humano, sendo orgulho, agilidade, preguiça, tudo que tange no que está no coração do homem, sendo esses traços, essas características dele, traços de caráter, lá a gente vai pegar exatamente como a Torá tem essa visão, e vale muito a pena se inscrever no canal para aproveitar o episódio que a gente vai falar sobre orgulho. É um episódio que ainda não saiu. Por enquanto temos 2 episódios lá, que a gente já fala bastante de traços de caráter, é muito legal, vale a pena seguir para conferir. E justo o conserto desse ponto fraco, um dos modos da pessoa não cair no orgulho é ela estudar o que é a Torá, a psicologia do orgulho, que a Torá ensina pra gente. E a gente justo vai fazer um vídeo sobre isso, muito importante, vai sair se Deus quiser. Eu vou tentar ainda essa semana botar esse vídeo no ar, justo para conectar também com esse estudo que a gente está fazendo aqui. Então, a princípio, a gente tem ideias gerais do que é o orgulho, é realmente a pessoa querer o bem para ela e não se importar com o outro. Ela fala, o que não estão me respeitando, eu mereço. Eu fiz por onde? Ela, de certa forma, ela não vê os erros que ela fez, ela tenta só encontrar aonde ela tem mérito de uma maneira... Obviamente que existe o jeito de fazer essa análise e não tem problema a pessoa valorizar o que ela fez de certo. Isso é excelente. Só que o lado ruim é realmente quando a pessoa ela ignora o outro. Ela não vê que o outro também tem mérito, que o outro também merece respeito. Ela pega aquilo para dentro dela. A gente falou no início como que é da maneira consertada. Ela querer respeito, ela querer ter o seu valor valorizado, ser uma pessoa, sabe, respeitada. Não vão falar com ela de qualquer jeito, não vão fazer piada dela, não vão desprezar e menosprezar ela. Óbvio que todas as pessoas elas têm essa característica, ninguém gosta de ser desrespeitado. Mas aqui é realmente algo que ele vai além. A gente sabe que na época da monarquia, o que acontecia com alguém que desrespeitasse o rei? Imediatamente era posto à morte. Era diferente de falar de uma maneira desrespeitosa com uma pessoa do povo, ou mesmo com uma pessoa de cargo, mas não como o rei. Obviamente existia a punição até certo ponto, mas com o rei era algo... Então o leão ele é muito conectado à realeza. E você pode perceber que alguém do signo de leão ele vai estar bem vestido, ele vai, de certa forma, estar com uma vestimenta impressionando as outras pessoas, ele vai ter essa vontade. Não é uma vontade, quando a gente fala vontade, a gente julga até a pessoa de forma negativa, mas é algo que já está na personalidade dela, impressionar onde ela anda. Geralmente, se a pessoa tiver possibilidade financeira, ela vai ter um carro que ela vai impressionar quando ela chegar. Ela não vai se contentar com um carrinho onde não vai fazer nenhuma diferença onde ela chegar. Ela vai querer umas roupas onde ela vai se impressionar onde ela chegar. E, de novo, não tem problema, não é algo prejudicial. Óbvio que não pode cair no lado da ostentação, mas ela ter essa característica com ela mesma, se vestir bonito, querer demonstrar, sabe, passar uma visão boa dela mesma. É algo, uma embalagem, né? Quando você vai pegar um produto, você vê a embalagem dele. Vai ter aquele produto que vai ter aquela embalagem média. Beleza, você pode comprar ele. Só que vai ter aquele produto com a embalagem brilhante, com letras especiais, e com pedrinhas, como se fossem pedrinhas preciosas, né? De plástico, assim. Você percebe a diferença da embalagem. Então, obviamente, não é para cair na ostentação. Só que é uma pessoa que ela vai ter essa característica e ela tem que tomar cuidado para não cair na ostentação, para que isso não seja o pivô da vida dela, esse não seja o eixo que vai mover a vida dela. Isso é algo que tudo bem, é bom ter consciência quanto a isso, porque quando a gente não faz esse estudo que a gente está fazendo aqui agora da personalidade,
Então, infelizmente, a pessoa ela pode acabar automaticamente correndo atrás disso, sendo o centro da vida dela. E não, tudo bem, a pessoa pode sim ter essa preocupação com o modo que ela se comunica com o mundo, em termos de roupa, em termos de carro, vestimenta, mesmo a casa dela, mas não que isso seja o centro. Ela precisa botar forças e olhar outras coisas. Geralmente são pessoas que impressionam quando elas chegam, de forma geral, e é algo que faz bem para elas. E justo se elas chegam no local, se a presença delas não causa o mínimo de impacto no ambiente, isso faz mal para elas. Elas realmente podem cair em tristeza, dependendo do caso, em depressão. Mas isso, de novo, isso é algo positivo. Seja um exemplo bom do local onde você está. Você vai querer impressionar as pessoas como? Por futilidade ou por coisas reais? Por você ser um bom profissional em alguma área? Ou por você ser alguém que, sabe, está preocupado com os outros, gosta de dar bons conselhos. E então, quando você chega, as pessoas, elas, uau, olha, chegou a tal pessoa, deixa eu perguntar para ele tal coisa, deixa eu falar com ele. Então, isso vai trazer para. E também vai ser uma impressão e vai ser algo ligado com a santidade, vai ser algo ligado a contribuir para o mundo. Não, aí chegou o mafioso aí, ó, chegou na área, eu não quero aqui ficar também citando muitos nomes, mas alguém negativo, alguém que criminoso, né? Deus nos livre. Também vai impressionar. Então a gente vê que pode ser puxado para um lado ou para o outro lado esse quesito de impressionar. A tendência também existe de ser alguém que vai querer coisas motaroto, fala em hebraico, que são coisas supérfluas, coisas materiais desnecessárias. Prazeres materiais no geral. Então acaba que por essa busca de prazeres materiais são adquiridos bens e esses bens eles nem sempre são utilizados, né? Mesmo podem até ser utilizados, mas de certa forma acaba que vai pro armazém, vai pro local onde é jogado de lado. E essa busca por prazeres e compra, é algo que tem que tomar cuidado também. Não é bom ser materialista demais. Ver realmente o que é necessário. Sabe, tem dois extremos. Tem aquele que é minimalista, que ele vai ter o mínimo possível, às vezes do mais barato possível em termos de custo-benefício, e ele vai ter aquilo só, assim, fica até algo pouco demais, fica até algo que não satisfaz a pessoa de verdade. Ela aceita viver sem estar 100% satisfeita. Esse é um lado. Esse não é o lado ideal. Depende da pessoa, mas no geral esse não é o lado ideal. E tem o segundo lado, que é aquele que vai querer comprar mais, vai comprar por satisfação de prazer, para a pessoa poder ter essa satisfação. Olha, não estou muito bem, estou meio na bad hoje, quer saber? Vou dar uma volta, vou procurar uma coisa para comprar, uma roupa para eu comprar, algo, porque isso que vai me dar, isso que vai me completar. Isso é um erro muito grande. A pessoa não é para ela buscar o material para completar o seu prazer, para completar o seu, de certa forma, o ego. A pessoa ela sente uma falta no ego, ela precisa comprar algo material para fazer para completar. Isso não é bom. O ideal é ela sim abrir estudos de Torá e ela vai completar, ela vai adicionar, ela vai comprar e adquirir para si Torá, santidade, vai completar sua alma, vai expandir sua alma, sua visão de mundo crescendo, sua alma vai sendo expandida e dessa forma ela vai ter a felicidade plena. Não vai ser igual comprar uma roupa, um dia depois, 2 dias depois, talvez até um evento depois, que a pessoa vai usar a roupa aquele evento, vai chegar depois daquilo, ela já vai sentir de novo aquele vazio. Isso é uma dica, uau, para essa geração é uma dica maravilhosa que esse estudo da Torá sobre essa personalidade nos diz. Obviamente, a gente sabe que todos nós temos um pouco disso na gente. E eu lancei um vídeo sobre as características dos animais que eles são contidos dentro do ser humano, porque o ser humano ele foi criado depois de tudo que Hashem criou antes dos 6 dias da criação, né? O 7º dia Hashem descansou. E eu publiquei esse vídeo na série do Lapidando Traços de Caráter, vale muito a pena ver lá. A gente aprofunda bem, a gente explica bastante sobre esse aspecto.
Agora vamos falar de um outro aspecto que todo leonino é é obrigatório que ele faça essa dica que a gente vai falar agora. Ele precisa se colar em alguém que vai estar acima dele para ele aprender a trabalhar a humildade. Ele está em primeiro lugar no posto dele, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Ele está na empresa dele, ele é o líder da empresa dele, ele gere diferentes negócios, ele tem lá o cargo dele de liderança e tá tudo ótimo, ele está fazendo a função dele. Só que para que ele não chegue na soberba, que ele fique só, infelizmente, nesse local de liderança, isso possa levar ele ao orgulho e ele sentir, infelizmente, ele cair no egocentrismo e sentir que ele é o que está certo e não tem ninguém que vai falar para ele qual que é a verdade e ele que sabe qual que é a verdade, qual que é o direcionamento correto. Então, muito importante, essencial e obrigatório, até mesmo obrigatório eu uso a palavra, ele precisa ter alguém que vai estar acima dele. Ele precisa ter um Rav, um rabino ou um estudioso da Torá que dê bons conselhos para ele. As perguntas que ele tiver, ele não se sentir no auge, no máximo, que ele mesmo pode achar as respostas, que ele mesmo pode encontrar, solucionar todos os problemas, que ele é alguém independente. Não. Isso, quando ele entra nessa área, fica perigoso. O ideal é ele ter alguém que vai estar, ele vai se aconselhar com ele, que ele vai perguntar para ele, que ele vai trabalhar a humildade dele, ele vai escutar uma opinião do outro e ele vai implementar, ele vai fazer. Mesmo que isso seja contra a visão dele, é muito importante que ele escute o outro lado e que ele implemente, ele aceite. Não é só o lado dele que existe, não é só a opinião dele. Ele tem que ver a opinião do outro também e aceitar a opinião do outro. Claro que ele não vai perguntar para qualquer um. Tem que ser alguém que tem essa visão de vida, que vai dar conselhos corretos para ele. Não vai ser, infelizmente, alguém que vai, né? Pode ser em área de trabalho mesmo. Ele pode muito bem trabalhar numa área e ele vai e se aconselha com uma outra pessoa que é um especialista também da área que ele atua, ou que é até mesmo melhor do que ele na área onde ele atua. Ele pode até mesmo pagar para alguém para ter essa assessoria, para ter esse coach, de certa forma, né? Essa consultoria, essa mentoria, né? É óbvio que para o ramo espiritual, para o ramo de vida, um rabino é o indicado, para quem estuda a Torá, porque a Torá é o nosso manual do mundo. Deus criou o mundo, o Midrash diz que quando Deus criou o mundo, ele olhou a Torá, e de acordo com como a Torá está escrita, os ensinamentos da Torá, Deus veio e criou o mundo. Então, é muito importante ter um rabino como seu conselheiro, e por outro lado, também mesmo em área de trabalho, em área de profissão, ele poder ter um outro profissional da área, até mesmo que esteja acima dele, para ele poder se aconselhar com ele, e ele trabalhar a humildade e escutar o outro lado, o conselho do outro profissional. Agora falaremos o astro principal que rege o signo de Leão e também o elemento fogo. Vamos abrir um pouco essas características. Mas antes, um anúncio. Esse vídeo é um oferecimento do e-book Revelação do Místico do Rav Shimshon. Fala sobre astrologia e quiromancia. Qual é o papel das estrelas e das linhas na mão, na visão da Torá? Por que a astrologia não é permitida? E como nossos antepassados lidavam com ela? Vale muito a pena, um livro sobre misticismo, fala sobre bruxaria, sobre como se proteger do mal-olhado. Link vai estar na descrição. Revelação do Místico. Faça conosco o seu mapa astral completo, tendo signo, várias informações. Signo, sefirá, a esfera espiritual, pedra do signo, qual pedra você deve usar com você para te ajudar a abrir a sua sorte. Especificação sobre elemento. Também lá é dito sobre compatibilidade amorosa com os outros signos, quais signos mais indicados, os menos indicados, o astro do mês, o astro do dia e o astro da hora que a pessoa nasceu, e como, cruzando essas informações, a gente pode saber coisas maravilhosas sobre a pessoa, dentre elas, quais profissões mais recomendadas a pessoa vai desempenhar o melhor papel e o motivo, né, o porquê. Influência do dia da semana que a pessoa nasceu, a gente sabe que Deus criou, nos 7 dias, cada dia Deus criou uma parte da criação e no 7º dia descansou. Tudo isso tem ensinamentos profundos e de acordo com o dia que a pessoa nasceu, a gente traz
esse dia da criação e conecta com a personalidade da pessoa, que é tiro e queda, é exatamente como funciona no final das contas. Signos secundários, cada dia da semana tem um ou dois signos que eles estão conectados com aquele dia. Inclusive, o signo de Leão é do domingo, é do Yom Rishon, no primeiro dia da criação. Foi o dia que quem rege esse signo é o signo do Leão, para quem nasceu o domingo. Paraxá da semana que nasceu, também dependendo da paraxá que a pessoa nasceu, vai também fazer as características da pessoa, vai fazer parte de pontos fracos e fortes da pessoa. E a gente também traz sobre essa informação no mapa astral completo. Então, como já dissemos, o astro do mês de Av, é o Sol. Então, o Leão é regido pelo Sol. Em Av teve a queima, a destruição do Beit HaMikdash, infelizmente, e tiveram também salvações, inclusive o Messias, está escrito na Torá, que ele vai nascer em Av. Ele vai nascer no dia de Av. Então, o Sol, que é responsável pelo calor e pela energia atuando no final da noite e no início do dia, ao início do dia. O Sol, a gente sabe que, pelo brilho dele que aquece, a gente tem todos os benefícios da Terra, as plantas crescem e a vida ela vem a partir do Sol pelo modo do mundo que a gente conhece, pelo modo natural que a gente conhece o mundo. E justo a realeza, ela também está conectada com o Sol. O Sol é o astro maior que a gente consegue enxergar daqui, que ele brilha forte, a gente nem consegue enxergar para ele. Então existe um nível de autoridade, nível de respeito. Também é o astro que ele se move de lugar a lugar, assim como todos os astros, só que a gente enxerga ele com clareza. Assim também a pessoa de Leão, ela tem essa característica de estar se movendo de lugar em lugar para trabalhar, para fazer suas coisas, é uma pessoa muito ativa. No geral, aqueles que nascem sob a influência desse astro, eles vão ser independentes. Assim como o Sol também tem luz própria e ele ilumina os outros, ele no geral vai ajudar as outras pessoas. Se tiver numa família que no geral tem aquele que tem mais dinheiro e ajuda aqueles que têm menos ou dificuldades, então esse signo ele vai estar conectado justo com essa doação, com esse sustentar, com esse contribuir e ajudar, iluminar os outros. São pessoas que muitas vezes têm o brilho no rosto que ilumina as outras pessoas também. Isso também, né, isso se conecta, na verdade, com tudo que a gente vem falando até agora. A pessoa chegou no local, ela precisa causar essa impressão, e as pessoas olham para o rosto dela e gostam. É como se tivesse um brilho especial, como se tivesse uma graça no rosto da pessoa. São pessoas que, no geral, vão comer dos seus próprios recursos, elas não vão ser sustentadas pelos outros, e vão ter sua independência financeira no geral, ou mesmo independência emocional. Não são pessoas dependentes emocionais no geral. Assim como o Sol, que não invade o território do seu vizinho para brilhar à noite. O Sol não vem do nada no meio da noite e começa a brilhar. Seus segredos são tão claros quanto o Sol ao meio-dia. É muito difícil para ele guardar segredos. É uma pessoa que ele não tem muitos mistérios. E se tem algum mistério, no geral, ele vai se abrir, ele vai falar. É uma pessoa que ela está muito conectada com a verdade. E se for alguém que tentar roubar, tentar para esse caminho do furto, do roubo, ele não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso justo por essa transparência que ele tem. Ele não consegue guardar, ele não consegue viver com isso. Não vai ter sucesso em roubar. Agora vamos falar um pouco do elemento fogo. Os signos que estão conectados com o elemento fogo. Lembrando que cada signo tem dois elementos, o principal e o secundário. E justo Leão, existem 4 signos que eles são repetindo 2 vezes o próprio elemento. Por exemplo, Leão é fogo e fogo, Gêmeos é ar e ar, Peixes é água e água, e Virgem é terra e terra. Então a gente vai ver o elemento fogo repetido 2 vezes no Leão, quais são as características. O elemento fogo é fonte de orgulho, ou seja, arrogância, pois é o elemento mais leve e elevado de todos. Junto ao orgulho vem também a ira, pois ao ser contrariado, a pessoa orgulhosa se enfurece. Se fosse humilde e soubesse reconhecer suas falhas, não se irritaria. Assim, orgulho e ira se mostram como uma única característica. A gente falou sobre isso anteriormente. No final fica conectado também no signo como um todo, mas é legal fazer essa análise pontual também do elemento.
Dessa arrogância surgem 3 derivados principais: severidade do coração. O orgulho endurece o coração, pois sem ele não haveria tal rigidez interna, como explicado em relação à ira. Busca por autoridade e honra. O desejo de se exaltar sobre os demais para ser visto e admirado. O ódio ao próximo, especialmente quando o outro é maior ou melhor em algo. Um reflexo do orgulho ferido que gera rivalidade. Para superar essas tendências, o cultivo da humildade é essencial, bem como a prática do autocontrole e da valorização dos outros. Esse processo ajuda a acalmar o coração e promove um caminho de paz e respeito, realinhando as intenções e reforçando o vínculo com o próximo. Então, olhar para o outro, o que o outro é melhor do que você e criar uma admiração por isso, e não raiva, e não inveja. Outra grande dica para abaixar a sua gava, o seu orgulho, o seu egocentrismo e plantar dentro de si humildade e trazer todas as bênçãos que existem no mundo para você e sobre a sua família, quem está ao seu redor, é fazer uma tefilá para Hashem, abrir em oração com as suas palavras de maneira respeitosa com o Rei dos Reis, com o Criador do Universo, agradecer a Ele pelas suas conquistas, pedir para Ele o que você gostaria de alcançar e estar nessa comunicação com o Divino, porque o Divino se comunica com a gente por todos os meios do mundo. Toda a criação são mensageiros de Hashem que vêm conversar com a gente se Hashem está feliz com a gente ou se não está feliz. Então a gente não precisa atacar os mensageiros. É o mensageiro somente. A gente tem que aceitar a mensagem do mensageiro e conversar com quem mandou a mensagem. Então a gente estando conectado com Hashem, fazendo a nossa conversa diária com Ele, isso vai trazer para a gente humildade, todas as bênçãos do mundo, a gente vai conseguir viver da maneira que a gente foi projetado. Felicidade plena, com o coração para o Criador e com o rosto para baixo. Nosso egocentrismo a gente abaixa, nosso coração conectado com Hashem. Outra dica bem forte de sucesso é você conhecer algum grande tzadik, algum grande justo, algum pilar da sabedoria judaica, e você estudar o livro dele, se conectar com ele, e quando aparecer alguma situação que aquilo vai te jogar para baixo, uma situação de uma transgressão que aparece como uma oportunidade, como um obstáculo no caminho, você ter aquela figura na sua cabeça daquele grande justo, você ter as palavras dele na sua cabeça, você ter o direcionamento correto e com a força dessa conexão com esse justo, não cair naquele obstáculo, passar e conseguir só o sucesso e não trazer para si julgamentos ruins, que é o que as transgressões consequenciam. Vamos falar agora 2 psukim, 2 versículos que é muito bom que o leonino diga eles todos os dias, quando possível, que são Ilo leolam hosen vem nezer ledor vador. Significa que nem sempre vai ter para a pessoa força e realeza. Vai ter momentos que ela não vai ter e vai estar tudo bem. Vão ter muitos momentos que a pessoa vai precisar da ajuda de Hashem, de se conectar com Hashem e de pedir para ele. Im ya'ale shamayim sio verosho la'av yagia kegalalo lanetzach yoved ro'av yomru ayo. Ainda que sua grandeza suba aos céus e sua cabeça toque as nuvens, como seu excremento para sempre ele se perderá, aqueles que o viam dirão onde ele está. Aqui é dito sobre o final dos arrogantes, mesmo que cheguem a posições muito altas, no final eles vão desaparecer completamente e serão esquecidos. Então são versículos que vão dar força para a pessoa se refrear, que é alguém que realmente a gente vê que ele vai com muita ganância no pote, ele vai com muita vontade no objetivo, isso é excelente, porém também tem que ter o freio, tem que saber qual que é o limite, até onde isso vai ser saudável para ele mesmo. Mas um pouco das características. O leonino é alguém que gosta das suas características pessoais, é uma pessoa que ela está feliz com ela mesma, é alguém espontâneo, tem uma criatividade muito boa. Muitas vezes ele se impressiona até mesmo como uma criança querendo ressaltar alguma característica boa para uma outra pessoa, alguma coisa interessante que ele descobriu,
Só que nem sempre é recíproco, nem sempre as pessoas elas vão aceitar, elas vão concordar com ele. E, infelizmente, pro lado negativo, ele pode acabar meio que se revoltando com o mundo, achando que o mundo não é justo com ele. E é bom ter isso na cabeça, que é algo normal, não precisa se revoltar por coisas pequenas. A letra hebraica que está conectada com esse signo é a letra Tet. E a letra Tet, ela também existe um símbolo com o órgão que ela está conectado, que é com o rim direito. E o significado desse rim direito significa que é alguém que pode sair de situações difíceis com facilidade. Ele não vai ficar se auto-sacrificando, se julgando, se criticando por ter feito algo errado. Ele deixa passar com facilidade. Ah, errei aqui? Tá, entendi. Vamos continuar. Próximo passo. Isso é legal, isso é bom. Muitas vezes a pessoa fica presa na armadilha de ficar se remoendo por algo errado que fez. Então, o Mazal Arié, esse que tem o signo de leão, ele tem essa facilidade de entender aquilo que deu errado e não ficar preso ali e já dar o próximo passo. Por outro lado, essa letra Tet, ela também tem uma outra influência, uma netiá, uma queda por engordar, por acabar comendo demais, comendo que não é mais saudável, por aquele prazer material, né, que a gente falou anteriormente também, conectado com isso. Então é bom ter essa consciência de fazer dieta, de se alimentar, focar na alimentação, consumir conteúdo de quão mal faz a alimentação errada e o quão bem faz a alimentação orgânica, saudável, que você não desembala para comer. Perek Teilim, o capítulo de Salmo do signo de Leão é 137. Vou colocar aqui na descrição em português para vocês, assim como os 2 versículos ditos anteriormente, que também são muito bons falar eles junto com o Salmo. Primeiro eles, depois o Salmo, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, que vai ser algo que vai abrir a sua sorte, vai melhorar no aspecto geral as suas missões de vida. Mas é claro também que isso não é um substituto para quem é obrigado para ele cumprir a Torá e suas leis, que é para os judeus 613 e para os não-judeus suas 7 leis universais, 7 leis de Noé. E, obviamente, quando a pessoa ela transgride as leis que lhe concernem, ele vai criar acusadores. E aí a vida pode complicar, não só pode, como sim complica. Então não é só ler os salmos, assim, agir conforme é necessário dentro do que Deus espera de você. E Benossaf, como adicional, fazer esse salmo diariamente e também esses 2 versículos que a gente falou. E temos também o Ana Bekor, é a 4ª frase do Ana Bekor, que também é bom dizer o leonino, que através dessa frase, dessa oração pequena, isso também vai trazer uma boa influência para abrir a sorte dele, que é Barachem Taharem Rahamet Tzidkatecha Tamid Gomlem. E vamos terminando mais um episódio dos 12 signos Astrologia Judaica aqui. Inscreva-se no canal para receber o próximo episódio dessa nossa série maravilhosa dos 12 signos. E eu vou também deixar aqui em cima a playlist dessa série para você poder também assistir os signos que já foram postados, para você conhecer outras pessoas que são desse signo. Nos vemos lá!